Bom, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Ana Júlia e o nosso grupo é composto por mim, pela Giovana Feitosa, Júlia Oliveira, Nicole Araújo e Vitória. E hoje nós vamos apresentar a A3 da UC Meio Ambiente e Sustentabilidade. Dentro do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, as ODSs, nós escolhemos o número 12, que é Consumo e Produção Responsável, e o seu subitem é o número 12.5, que diz: até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução e reciclagem e reuso. E ainda falando sobre esse tópico, a gente sabe que o uso em grande escala do plástico tem sido cada vez mais presente e que isso causa, sim, um grande impacto ambiental, social, econômico e até mesmo para a nossa saúde. E também, de acordo com a ONU, nós até hoje já produzimos 7 milhões de toneladas de resíduo plástico e apenas 10% desse total foi realmente reciclado. E também, de acordo com um levantamento feito pela WWF, em março de 2019, o nosso país era o quarto da fila dos países que mais geram lixo plástico no mundo. E com base nos dados do Banco Mundial, chegou-se à conclusão de que cada brasileiro produz, em média, 1 quilo desse tipo de lixo por semana. E além disso, o aquecimento global se agrava a cada dia mais e a produção, utilização e eliminação dos plásticos convencionais e a base de combustíveis fósseis é o maior responsável pelo aquecimento global. Pensando em todos esses problemas ambientais, uma coisa é fato: nós precisamos urgentemente buscar por meio de reverter esse tipo de situação ou pelo menos desacelerar esse processo, começando pelo nosso cotidiano, como a logística de descarte adequado das embalagens dos produtos cosméticos que a gente utiliza. E esse é um projeto que tem como contribuição e desenvolvimento de uma proposta tendo a finalidade de diminuir os impactos ambientais causados pela alta produção de plástico, tendo como foco as embalagens de cosméticos. Como a Ana Júlia acabou de citar, desde 1950, a produção de resíduos plásticos tem aumentado significativamente, alcançando cerca de 400 milhões de toneladas. 98% dos plásticos descartáveis são feitos a partir de combustíveis fósseis, o que pode elevar as emissões de gases de efeito estufa. Então, é essencial implementar medidas para diminuir o impacto ambiental das embalagens descartadas incorretamente. E diante disso, o nosso projeto tem como objetivo apresentar uma proposta para alcançarmos a ODS da ONU 12.5, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. A gente quer fazer isso através do uso da logística reversa das embalagens de cosméticos de marcas da indústria da beleza. Inicialmente com foco na empresa Salve, que se mostra aberta a adquirir medidas para diminuir os impactos ambientais. Fazendo uma análise sociológica, o plástico teve sua produção em massa iniciada na primeira metade do século XX. Na década de 1950, surgiu uma produção em grande escala de plásticos, impulsionada por um período de prosperidade econômica e pela busca por alternativas aos recursos naturais caros ou escassos. O plástico, reconhecido por sua versatilidade e baixo custo, tornou-se amplamente adotado, especialmente em embalagens e itens descartáveis, para atender às necessidades de um estilo de vida moderno. Nos anos de 1960 e 70, o movimento ambientalista começou a destacar os problemas do descarte inadequado de plásticos, com imagens de poluição e animais afetados ganhando visibilidade. Em 1990, a reciclagem começou a ganhar força, porém a taxa de reciclagem ainda se mantém baixa, com apenas cerca de 10% do plástico produzido até hoje sendo reciclado. Nos últimos anos, observamos um crescente nível de conscientização acerca desses impactos negativos associados aos plásticos. Resultou em movimentos sociais e políticos que voltaram para a redução do consumo de plástico e a promoção de práticas de reciclagem. Hoje trouxemos uma proposta de aplicação, uma abordagem para reduzir o desperdício e promover sustentabilidade, com destaque para as embalagens de cosmético. O objetivo é garantir que as embalagens plásticas sejam coletadas, recicladas e reutilizadas de forma eficiente.
Na nossa análise jurídica, esse tema já é previsto na nossa legislação. A Lei 14.260 de 2021 estabelece incentivos voltados à indústria de reciclagem e cria mecanismos de fomento aos projetos e às ações voltadas à reciclagem. Como pessoa jurídica, a lei abre espaço para que os projetos aprovados pelo Ministério do Ambiente possam receber um recurso do imposto de renda, tributados com base no lucro real e com redução de até 1% em cada período de apuração. Já como pessoa física, o contribuinte pode deduzir até 6% do imposto devido. A não regulamentação global do tratamento de resíduos de plástico tem como consequência a ingestão de micro e nanoplásticos e contaminação do solo com resíduos, assim como a contaminação dos mares. De acordo com um estudo de 2019 na Universidade de Newcastle, na Austrália, podemos estar ingerindo semanalmente 5 gramas de plástico, o equivalente a um cartão de crédito. O plástico também impede a entrada de oxigênio nos mares, comprometendo a flora marinha e é responsável pela morte de 100 mil animais marinhos a cada ano, de acordo com o levantamento da União Internacional de Conservação da Natureza. E de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, caso continuemos nessa produção em massa desse material, até 2050 haverá mais plásticos nos oceanos do que peixes, tendo em vista que aproximadamente 8 milhões de toneladas de plástico são descartadas em nosso oceano anualmente. Através dessas informações, percebe-se que precisamos urgentemente criar possíveis medidas de solução e caminhos capazes de estimular a criação de uma cadeia circular de valor ao plástico, pensando assim na produção, consumo, descarte, tratamento e reuso do plástico. Seguindo essa linha, a ideia principal do grupo é, através de pontos de coleta de embalagem, oportunizar ao cliente a troca de embalagens de produtos de marcas de beleza e saúde e, assim, fazer o descarte correto desse plástico, de modo que essas embalagens possam ser reutilizadas, diminuindo os impactos ambientais, tendo em vista que, em 2018, a indústria de beleza produziu 142,6 bilhões de embalagens, que, em sua maioria, foram parar em lixões. Esse projeto visa criar uma conexão entre o cliente, a marca e o meio ambiente, criando promoções e vouchers através de pontos ecológicos, conscientizando sobre a importância da reciclagem, de modo que seja atrativo para os compradores da marca. Já existem projetos hoje com foco na sustentabilidade. Alguns exemplos são o programa de Olho no Óleo aqui no Brasil, onde a cada 2 litros de óleo de cozinha utilizado, a pessoa ganha um detergente, diminuindo assim o descarte incorreto de óleo. Na Inglaterra, em 2018, o governo anunciou a implementação no país de máquinas de retorno para devolução de latas de alumínio, garrafas PET e de vidro, em troca de dinheiro. Na Alemanha, esse método está em funcionamento desde 2003, chegando a 99% a taxa de reciclagem de garrafas plásticas. O grupo A.S. Watson, com sede em Hong Kong, maior varejista internacional de saúde e beleza do mundo, também é um exemplo quando o assunto é sustentabilidade. Foi a primeira empresa no ramo de saúde e beleza na iniciativa Bring Your Own Bag, onde incentiva os clientes a levarem sua própria sacola reutilizável. Uma das empresas desse grupo, a Watson de Singapura, criou um programa de reciclagem de plástico, incentivando os clientes a jogarem menos, reciclarem mais e assim serem recompensados pelas suas ações ecológicas. Basicamente, os clientes ganham selos a cada compra de material reciclável elegível e podem resgatar recompensas, sendo essas alguns produtos da marca como gel de banho, escova de dente ecológica feito com bambu, shampoo detox e entre outros. Esse tipo de projeto possibilita um cenário em que todas as partes possuem vantagem, tanto os clientes da marca recebendo um brinde pela sua ação ecológica, como a marca pela fidelização daquele cliente que passa a comprar com maior frequência e, por último, mas não menos importante, o planeta e as futuras gerações, diminuindo assim os impactos ecológicos, tanto em relação à poluição dos mares, solo e água, com as embalagens descartadas de maneira errada, como na produção e queima desses materiais, emitindo gases de efeito estufa. Bom, e por que a Salve? Um alinhamento com os valores da marca. Então, a Salve ela já demonstrou o compromisso com a sustentabilidade através do uso de materiais ecológicos em todas as suas embalagens e um apoio à conscientização ambiental em suas redes sociais.
Além disso, a Salve tem uma base de clientes engajada. Então, como a marca já possui uma base de clientes que é consciente da importância da reciclagem, facilita a aceitação e a participação no nosso programa de logística reversa. Essa então foi a nossa A3, agradecemos a atenção de todos.